Então, pessoal, agora nós vamos fazer uma segunda abordagem, que é a abordagem de geração de Merge Units. Então, nós vamos fazer um teste aqui mostrando uma injeção aí de 60 Merge Units que o equipamento permite. Essa injeção de 60 Merge Units, ela te permite realizar ali módulo, ângulo e frequência diferente para cada um dos sinais. Então, nós não estamos colocando apenas o tráfego da rede, e sim, nós estamos fazendo um controle total de injeção de correntes e tensões dessas 60 Merge Units. Então, à direita, a gente tem aqui uma entrada de dados, onde a gente está definido aqui, por exemplo, o módulo de cada um desses canais, o ângulo de cada um desses canais e aqui a frequência de cada um desses canais. Então, nesse caso, nós estamos aqui fazendo até extrapolando a condição nominal de 60, aqui nós estamos fazendo um teste de 120 Merge Units, em PRP, então as portas 1 e 2 estão enviando 60, e as portas 3 e 4, outras 60, fazendo um controle, então, de 960 canais de uma única vez. Então, vamos fazer isso na prática. Para a realização desse segundo teste, nós vamos utilizar o nosso software Master. O que vem a ser o nosso software Master? O software Master é a junção de 3 outros softwares. Nós temos o software Sequencer, que é o nosso sequenciador de estados, que normalmente é muito conhecido. Somado a ele, nós temos o nosso software Rampa, que você consegue criar rampas, e o nosso software Transient Playback, onde você consegue reproduzir, por exemplo, arquivos de transitório como arquivos com trade. Então, o nosso software Master, ele é a somatória do software sequenciador de estado, junto com o software Rampa, junto com o software de reprodução de contrade, de Transient Playback. Então, dessa maneira, num único software, você consegue colocar sequências de estado, depois um arquivo com trade, depois uma rampa, isso tudo numa única vez. Então, esse software permite uma funcionalidade muito grande e te permite também uma flexibilidade para trabalhar com diversas abordagens. Como a gente comentou, reprodução de arquivos, rampa de módulo, rampa de ângulo, rampa de frequência e etc. E também o sequenciador de estados. Esse aqui é a funcionalidade do software, então aqui a gente vai ter as entradas de dados. A entrada de dados pode se dar de forma direta, ou harmônico, ou DC, ou entrada de dados por interharmônica, ou outras formas de onda, como quadrada, etc. Você pode entrar com fase-fase, entrar por potência, entrar por falta, entrar por condição de Z com a corrente constante, ou impedância com a tensão constante, inteligente, fonte constante, fazer rampa com trade, importar ATP, fazer módulos de espera, ou até importar também capturas de backup. Nós temos aqui um arquivinho que a gente já criou, com essa quantidade bem grande de Merge Units. Ele vai fazer, então, a carga desse nosso arquivo, com todos esses sinais que a gente já criou, como a gente falou, são 960 canais distintos. É uma quantidade relativamente grande de dados. Então, para vocês visualizarem aqui na configuração do Sample Velo, nós temos aqui essa quantidade muito grande. Nós temos aqui um total de 120 streams diferentes de Merge Unit. E aqui nós temos os sinais de cada um deles que estão colocados. Então, a gente realizando aqui o play, nós colocamos aqui uma geração de 72 horas, no caso. Então, ele vai fazer a formatação da forma de onda, estruturação dos dados que são enviados para geração. E aqui ele já está gerando a sequência 1. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos já injetando essas condições, e é permitido verificar aqui. Nós temos ali no nosso link uma quantidade grande de pacotes aqui, ó. São 366 megabits por segundo, e aqui
na taxa de transmissão nessas portas, e a quantidade de pacotes por segundo, nós temos aqui 288 mil pacotes por segundo está sendo aplicado aqui na taxa TX, no envio de cada uma das nossas portas, injetando aí de acordo com a quantidade de merge units que nós temos. Então, essa, pessoal, foi a demonstração relativa à parte de envio de 60 MUs.